Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. A Carmax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A Carmax Colchões, produzidos em Gramado. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Bem-vindos ao Posicionado Cast. E hoje nós trouxemos duas mulheres especiais para contar a sua história, sua trajetória e nos inspirar muito com ela. Elas são a Eliane Del Sante e a Loivane Del Sante. São diretoras e criadoras da marca Indecence. A marca fica em Guaporé. Meninas, é um prazer receber vocês aqui. Prazer. Muito obrigada por aceitar o convite. Prazer é nosso. Obrigada. Legal, né? Elas vieram aqui de Guaporé hoje, eu aproveitei, se vão marcar, né, pra gente conhecer essa história aí. Então, meninas, nos contem um pouquinho de como começou a marca, né, e se vocês são naturais de Guaporé mesmo. Quer começar, Luiz? Sim, nós somos naturais de Guaporé. Hoje seria São Valentim do Sul, mas na verdade antes era um município só, então nós somos naturais de Guaporé. Sim. E nós começamos a nossa marca, a nossa empresa em 93. 93. Então são 32 anos, né? 32 anos. De marca. Uau! 32 anos de uma história aí que a gente criou. Uhum. Então, tem bastante coisa para a gente contar hoje aqui, né? Tem bastante coisa. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Eliane, sou diretora criativa da Indecence. E a Loi, né, que vocês já viram, é a diretora, na verdade, financeiro e um pouco do comercial também, né? Porque nós acabamos atuando um pouco em cada setor, como é uma empresa familiar, né? Nós temos as nossas posições, né? Mas a gente gosta de saber um pouco de cada setor. De cada setor, exatamente. Né? A gente participa muito
e amamos fazer isso. Sim. Claro que temos encarregados super competentes para nos ajudar também, Sim. né? E então, Eliane, como que começou a marca? Vocês já trabalhavam com isso antes? Como que foi? Não, nós não trabalhávamos com isso, né? Trabalhávamos no comércio. Uhum. Mas sempre tivemos esse gosto por empreender, né? Sim. Gostávamos de fazer coisas assim para agregar no nosso salário, né? Nos gastos, enfim, que nós tínhamos, porque nós mudamos da nossa cidade para estudarmos e morávamos juntas, né? Morávamos em Guaporé e estudávamos à noite. Então nós tínhamos essa necessidade também, além do trabalho normal, fazer algo para agregar então na nossa receita. E já trabalhávamos vendendo cosméticos, né? Sim. Éramos revendedoras de cosméticos na época. E tínhamos na 15... Nos horários, assim... Isso, vagos, Sim, nos horários né? vagos. Fora do comercial, né? Sim. Nessa faixa assim de 15, de 17, enfim, tínhamos uma amiga que morava conosco, né? Então ficávamos seus 15, 17 e 18 anos ali. Vendíamos para as amigas, professoras, e, enfim, né? Sim. Mas sempre com aquela vontade de criar um negócio, porque precisávamos nos posicionar também no mercado. E num momento, né, Loi, surgiu... Eu lembro até foi ao meio-dia, e ainda se lia muito jornal. Então nós vimos no jornal um anúncio convidando revendedoras a comprarem lingeries para revenda. E achamos interessante. Sim. E compramos um conjunto. Mas um conjunto muito básico, assim, bem básico, tradicional. E a partir desse conjunto nós passamos a fazer vendas. Então nós fazíamos a venda, né? Fazíamos os pedidos e depois encomendávamos essas peças e entregávamos com o dinheiro, passamos a comprar mais e assim a gente foi crescendo no negócio de revenda. Porque, na verdade, vocês agregaram mais um produto, né? Vocês já revendiam, então, mais né? um produto. Então, era a mesma cliente que comprava os cosméticos, ela comprava lingerie também. Aí comprava para filha, para mãe ou para avó. Então, virou, assim, um negócio que acabou se tornando, né, para nós. No momento que a gente decidiu confeccionar, né, e entrar para esse negócio, ele já estava dando mais lucros do que o nosso próprio trabalho, né? Sim. Que na CLT, no caso. Despendia, assim, o dia inteiro, na verdade, né? Às 8 horas e 9 horas por dia no emprego, só que nas horas vagas a gente faturava mais, a gente conseguia ganhar mais do que o nosso salário em si, onde a gente colocava todo o nosso tempo livre. Aí a gente pensou, não, mas se a gente ganha mais num horário mais curto, trabalhando, né? Do que no tempo todo que a gente desprende, sabe, no emprego que a gente tem, vamos fazer alguma coisa assim pra gente, né? Pra gente mesmo, né? Era um desejo. Mas isso não é assim tão fácil. Tem que ter muita dedicação, porque nós não tínhamos final de semana, não. Às noites, enquanto eu, no caso, quando eu estudava, eu encontrei até uma professora esses dias, numa farmácia, e ela lembrou, porque enquanto os meus colegas estavam no recreio ou fazendo algo assim nos intervalos, eu estava sempre com uma professora, deixando uma maleta, buscando. Então, no final, assim, tipo 11 e pouco da noite, eu ainda estava recolhendo as maletas com as professoras. Então, assim, exige muita dedicação. Não é tão fácil, assim, ter um emprego tradicional. Não, com certeza. É ótimo. Mas quem quer empreender precisa fazer o algo mais. Então, nós fizemos o algo mais para ver se isso era realmente o caminho que nós seguiríamos. Sim. E aí, em qual momento, então, vocês decidiram, não, agora a gente vai largar o CLT e vamos nos dedicar ainda mais, né, às vendas? A Loi, na verdade. Foi, né? Acho que eu cheguei num ponto que realmente foi isso, foi pesar na balança. Sim. Porque imagina, vocês não se dedicavam tanto, né? E já estavam rendendo mais do que o trabalho. Então, imagina se dedicar todo o tempo. Eu acho que isso ali, acho que uniu, assim, uma paixão. A gente se sentiu muito conectadas com isso, sabe? Acho que isso foi a que fez a diferença. A gente se sentiu muito conectada
com esse mundo da moda e da lingerie que Sim. despertou algo muito diferente na gente. Porque a gente Sim. já vendia cosméticos e não houve aquele encantamento. Sim, mais Houve com a mais lingerie, com a sim. lingerie Sim. mesmo. Até acho que porque mexe com a autoestima da mulher, né? A primeira Cada roupa que a gente peça, veste, quando, né? Aham. A primeira roupa que veste, então tem todo aquele encanto Sim. que para mim me fascina, né? E a gente é apaixonado. É. Por E- tanto tempo, então, né? saíram do CLT e continuaram com a revenda ou já criaram a própria marca? Não, aí a Não. gente já parou com a revenda e a gente começou a se dedicar, mas obviamente que a gente não podia largar a CLT, as duas. Então, uma largou a CLT e foi buscar empreender nisso, e a outra garantindo o sustento, a sobrevivência, né? Aham. Sim. Mas Eu aí a continuei gente daí, começou a ir trabalhando. atrás, mas era uma época muito diferente. E agora? Não existia as facilidades ou a internet, os celulares estavam começando, era tudo, os telefones eram de linha, então, tipo, foi bem difícil. Hoje em dia a gente Sim. clica um botão ou faz um pedido de voz mesmo, né, e tem as respostas. Sim. Naquela época a gente tinha que ir atrás, viajar, procurar, porque a gente não entendia também, tipo, de tecidos, máquinas, aviamentos, até da própria parte da estrutura, vamos falar assim, da pessoa jurídica, a constituição da empresa. Sim. Então, a gente teve que aprender tudo isso, desde a constituição da empresa, como seria e tal, e até no fio de linha para costura a gente teve que aprender. Porque não é só uma linha, né, Loi? Cada linha que a gente usa para costura, ela tem um detalhe, tem que ter um fio de elastano, né? Então, para ela se muita comportar de acordo com o tecido. Sim. Tipo, couro, costura com um determinado tipo de linha. No nosso caso, é uma linha, como o nosso tecido ele tem elastano, ela tem que acompanhar para fazer o processo, né, esticar e voltar. Mas isso, logicamente, que a gente não aprendeu tudo desde o começo, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, errando Sim, muito, errando, principalmente, e sendo assim, ó, principalmente tendo a humildade de dizer, eu errei, eu vou ter que melhorar, e vou ter que aprender, e hoje a gente tem que continuar fazendo isso, a gente não sabe tudo, Com né? certeza. Porque as coisas mudam constantemente, as coisas continuam evoluindo, e a gente precisa acompanhar se quiser ficar no mercado. Sim. Que ele é desafiador. Verdade, muito desafiador, né? E, nossa, olha a vontade de vocês, né? Fazer dar certo mesmo e em busca que nem tu falou, não tinha recursos que nem tem hoje. Nossa! Não, e não tinha também todos esses materiais diferenciados que tem hoje, consegue criar lingeries lindas e diferentes. Eram Sim. materiais mais simples, as cores também eram bem básicas. Então, dentro disso, a gente tinha que criar algo que chamasse atenção. Então, assim, a criatividade também teve que vir, né, e de uma forma rápida para encantar de alguma forma, né? Porque nós estávamos criando uma marca nova, então a gente tinha que ter um diferencial, e a gente sempre teve propósito nisso, né? Também quando criamos a marca. Sim, porque na verdade a gente entrou num mercado onde já existiam grandes empresas, grandes marcas que dominavam o mercado. Porém, também a gente notou nessas pesquisas, enquanto a gente revendia, a necessidade de um produto novo no mercado, que ele atendesse as mulheres num todo, assim. Numa lingerie que ela fosse confortável, que ela fosse, a mulher se sentisse segura e, ao mesmo tempo, ela tivesse aquela sensualidade que todas nós merecemos ou que gostamos, né? E que, na verdade, o que existia no mercado era muito específico, ou para uma coisa ou para outra. Ou era confortável, ou era muito sexy. E também os valores eram, assim, diferentes. Eram peças caras o que tinha. Sim. Então, nós pensamos, não, vamos ter que fazer um bom, um bonito, mas não que fosse o barato, que fosse assim, ó, justo. Sim. E que atendesse a mulher assim num todo, sabe?
em tudo que precisar. Ficava uma lacuna. Existia o muito simples, que não tinha nada demais, né? Era muito básico, com elásticos mais grosseiros, né? Aquele só para usar mesmo, assim, estou vestindo uma calcinha. Ou aquelas grandes marcas que faziam um produto diferenciado, porém, que não chegava ao alcance de muitas pessoas, não conseguiam comprar esse produto. Então, a gente viu esse nicho que seria interessante para nós, né? E foi por aí que nós começamos a Indecence, né? Criando esse tipo de produto. E aí fomos aperfeiçoando a cada semestre, né? Sim, e o nome da marca? Da onde que vocês se inspiraram? Na verdade, nós criamos, né? Querendo levar um pouco de... O Indecence, ele já leva um pouco de sensual, né? Leva um pouco para aquele lado. Mas também, falando em decência, ele tem uma leveza, ele tem a elegância. Então, a gente quer levar um pouco de sensualidade com muita elegância também para a mulher. Sim. Foi mais ou menos dentro disso, né? E a gente também fez o registro da marca. Então, nesse momento, a gente vai tendo que ajustar, né, um pouco o nome para também poder ter o registro da marca. E aí, em Decence também, a gente já estava trabalhando no mercado externo, né, com o registro, e no mercado interno ainda não tínhamos o registro. Então, assim, foi que tudo se encaixou e no final a gente mas tudo isso são processos lentos, demorados, né? Que a gente não, tipo, para quem está de fora não vê acontecer, mas, tipo, fazem parte da história, né? E o nome é uma coisa muito importante, então... Na verdade, nem esse a gente conseguiu de uma forma fácil. Sempre ele foi, sabe, batalhado, porque são processos demorados, enfim, burocráticos. Burocráticos, exatamente. E é um nome, né, com uma marca, assim, forte, elegante, né? E imagina, vem aí, porque muitas marcas, às vezes, mudam alguma coisa no nome, né? Sim. Vocês aí há 32 anos... Não, nós amamos Indecence, amamos a nossa marca e amamos o que fazemos, né? Sim. Então, eu acho que isso também é uma questão de energia, né? Que a gente passa esse amor, esse carinho, essa dedicação, e o nome acaba envolvendo também isso, né? E lá em Guaporé, para quem não sabe, né, é a capital da semijoia e também da lingerie. E a marca Indecence, as gurias estavam me contando aqui, elas podem falar mais, foi uma das pioneiras lá em Guaporé. Né? Na época que lá não era a capital, né, da lingerie. Não existia essa tradição, né? Guaporé era uma cidade que já tinha tradição das joias e semijoias, e metal mecânico e tal. Mas, a partir de 93, se criou um novo segmento, tanto para a economia como para gerar renda, emprego, enfim, tudo para a cidade, que a cidade de eu acho que o Guaporé se divide entre antes de 93 e depois. Com certeza, e muitas dessas empresas que vieram depois e tal, que foram se criando, mas foram criadas por mulheres, né, e isso deu uma vida e uma cara nova para a cidade. Dá para quem conhece Guaporé antes de 90 conheceu e agora é muito diferente. Claro, tanto na questão imobiliária, na questão automobilística, a gente nota na cidade uma evolução muito grande socioeconômica. Sabe? Então isso eu tenho certeza que foi fruto de uma coisa que se criou lá atrás. Sonho que começou. E o legal é porque desperta, né, novos desejos, exatamente. Acho que isso logicamente, faz somando aos outros segmentos, né, obviamente. Mas foi um up. Gurias, vocês podem nos contar, assim, se vocês passaram por um momento desafiador na trajetória de vocês? Claro, muitos. Assim, de repente, um que mais marcou, nesses né? 32 anos foram muitos, mas, assim, especificamente a gente não comenta muito, né? Mas hoje nós até conversamos um pouquinho antes, né, Fran? E acho que foi, assim, marcante para nós duas, porque chegou, assim, no primeiro ano,
e nós estávamos trabalhando, não tínhamos coleções, né? Eram peças que a gente vendia, só que nós trabalhávamos com um limite de banco. A moeda estava bem desvalorizada, então a gente sofria muito com isso, né? E o que nós ganhávamos, a gente acabava, né, pagando juro no banco, então a gente passou por esse momento. Quem não passou por isso, né, montando uma empresa. E aí, numa noite, no final de dia, a Loi conversou comigo, que ela sempre foi o financeiro, né? E falou assim, eu estou muito preocupada porque não teremos o dinheiro suficiente para pagar nossos colaboradores. E isso para nós sempre foi prioridade. E isso foi assim um choque. Eu lembro que naquela noite não dormimos. Sim. Mas de manhã eu falei para a Loi assim, Loi, eu tenho uma solução. Nós vamos vender as nossas roupas e nós vamos honrar com as nossas colaboradoras. E tenho certeza que muitas pessoas que compraram vão lembrar dessa história. E juntamos as melhores roupas, não eram roupas sofisticadas, eram roupas bem escolhidas só, eram roupas simples, mas foi a única alternativa. Sim. E essa foi, assim, esse foi um momento que eu acho que para nós duas, né, determinante, porque assim, agora nós estamos vendendo as nossas roupas, nós precisamos que isso dê muito certo. Nós sempre tivemos, assim, essa, né? Mas olha, vocês bem esse caminho, focadas, determinadas em dar certo. Por isso que eu acredito muito quando eu falo assim, a energia, o pensamento, a positividade, porque nós mentalizamos muito, né? Nós focamos muito e pensamos, este momento vai ser o último de nós vendermos as nossas próprias roupas. Nós precisamos tomar um outro caminho. Então, assim, a partir daí, eu acho que os caminhos foram ficando um pouco mais leves, né? E surgiram, então, situações, que eu falo assim, são bênçãos, onde apareceram clientes, né, comprando uns volumes infinitamente maiores do que nós estávamos acostumados, né? Porque nós já vínhamos fazendo um bom trabalho, peças lindas, com entrega correta, trabalhando dentro de um... Porque vocês vendiam varejo e atacado. Sim. Isso. Nós vendíamos varejo e atacado. E fomos abençoadas, graças a Deus, pelo nosso bom trabalho, pelo produto e por esses clientes que, né, viram a nossa marca. E foi um momento assim que acho que foi um divisor de águas, né? Nós precisamos vender as nossas roupas. E a partir desse momento começou uma nova era para nós duas naquele momento, né, Loi? Foi exatamente naquele momento que nós pagamos, né? Mas foram assim, nos meses seguintes, parece que teve uma movimentação e começou a mudar. Né? Mas é que também era assim, para nós, era assim, ou tudo ou nada. Agora, sabe, porque não tinha mais da onde tirar, sobrava a nossa dignidade. E a vontade de trabalhar, sabe? Exatamente. Porque a gente foca, pensa positivo e tal. Mas é muito trabalho, gente. É inspirador, né? Porque quem vê hoje a marca fazendo muito sucesso, né? Exportando aí para outros países e tudo, não sabe, né? Exato. De tantos momentos que vocês passaram, né? E superaram. Porque assim, às vezes aos olhos dos outros parece que tudo foi fácil. Todos os empresários geralmente passam por situações, né? Que precisamos superar, mas acho que o nosso amor pela coisa, né? O foco. Então, e vocês irmãs, né? Trabalhando juntas sempre. Já teve algum momento difícil, assim, por causa disso? Não, olha, eu acho que assim, eu vou dar o meu depoimento e a Loi fala dela depois. Né? Mas assim, eu não poderia ter uma sócia melhor, uma irmã melhor. Eu falo assim, eu sempre seria a minha escolha, a minha irmã. Então assim, meu Porto Seguro, a gente ama ser sócias, né? Nem saberia não ser sócias, né? A gente se entende pelo olhar e porque os objetivos nunca foram desfocados. Então, existe o respeito de irmãs, mas também o respeito de empresárias, né?
Sim. Às vezes, numa reunião, eu discordo, né? A Loi pode Claro, discordar, mas é para o bem da empresa. Sim. Mas é um discordar pensando só no crescimento da empresa, exatamente. Então, vocês tinham sempre um propósito bem claro. Muito claro. Né? E as duas, né? Uma cuida de uma parte, outra da outra, as duas se completam. Exatamente. Que lindo. Não, isso longe de ser um problema, ou que tem. Muito pelo contrário, sempre foi um motivo de uma apoiar a outra, porque, como se diz, tem dias que a gente diz, ai meu Deus, dá vontade de ficar em casa, ou, né? Porque tem dias, tem dias bons, e dias, claro. Dias e dias. E realmente eu acho que tem dias que quando eu estou mais para baixo, ela que levanta e vice-versa. Esse é um apoio, é o contraponto que eu acho que a gente sempre teve uma com a outra e que realmente nunca foi nenhum problema. Mesmo quando a gente discorda aqui e ali, mas logo em seguida, e tanto isso na vida profissional e na vida pessoal. Sempre... Sabem separar bem as duas coisas. Sim, mas e as coisas, graças a Deus, sempre andaram bem e vão continuar andando bem. Porque a gente realmente... Que maravilhoso, porque é tão difícil, né? Não. Irmãos, família, enfim, né? Quando iniciamos, éramos a Loi e eu. E depois tivemos filhos, né? Maridos, e fomos constituindo família, né? E a gente sempre deixou muito claro, né, que a nossa união, tanto familiar quanto, né, na sociedade, ela nunca, jamais, ninguém vai afetar, porque nós temos exatamente, assim, bem claro os nossos objetivos, tanto para vida pessoal como para a empresa. Eu acho que isso é importante, a gente ter isso bem determinado. Porque, às vezes, numa sociedade, podem entrar pessoas na vida da gente que comecem, talvez, sem querer, né, se envolver e pode acontecer e atrapalhar uma sociedade. Já vimos muitas grandes empresas também acontecer isso. Nós temos isso bem definido. Bem definido, bem claro. A Deus, bem claro, não. E, gurias, e as coleções de vocês? Quem cria as coleções? Da onde que vêm as inspirações? Eu trabalho mais na parte do desenvolvimento, porque no decorrer dos anos a gente foi meio que se encaminhando cada um para um caminho que mais gostava, né? É porque, na verdade, quando a gente começa, a gente, na verdade, não tem a noção real do que é. Depois que a gente vai vendo, a gente vai fazendo. E quando começa, ele faz tudo um pouco, né? Faz tudo um pouco. Não que hoje não se faça. Sim, realmente mas é diferente, delega mais. Eu entro no setor dela e ela transita pelo meu, a gente sabe e dá pitaco e se ajuda, mas sempre, claro. Mas essa pergunta acho que cabe mais para ela, porque é do setor dela. Mas a gente, né? Sim, não, nós tem que trabalhar coordenado, porque se a coleção é desenvolvida, eu também, como eu sou financeiro e eu também então resolvo compras, precisa passar por mim, tem materiais que precisam ser aprovados, enfim, existe uma série de coisas. Essas responsabilidades com ela. Eu sou aqui, porque assim, fazer um produto maravilhoso, com um orçamento liberado, com o que há de melhor, isso é fácil, e cobrar o que a gente quiser, beleza, ok? Mas e o que o mercado precisa? Então, isso entra a Loi um pouco mais ponderando as coisas, porque a parte artística, além da Eliane e as meninas, né, elas sonham e a gente transforma em realidade. Isso, não, é o que eu falei, eu divido um pouco, né, a responsabilidade, mas eu acho que assim, é mágico essa parte da criação, porque é onde a gente vê aqueles tecidos, os tules, as rendas, os acessórios, né, são tecidos, né, em metros ou rendas, e aquilo tudo se transformar em lindas peças. Então eu falo assim, isso aí é renovador, é revigorante, porque a cada semestre a gente fica pensando assim, e agora o que eu vou fazer para o próximo semestre? Porque eu já fiz isso tão lindo, e agora eu preciso me superar. Então, assim,
E a cada coleção se superam mais, né? Que eu sou suspeita e eu uso também de Essence. Obrigada. E até, eu acho que eu posso contar aqui, né? Eu tinha uma coleção, eu não lembro da coleção, mas era uma cor assim, um azul marinho, lindo, com algumas flores, assim, um verde meio oliva com um rosinha. Um devoré. E eu acho que eu tinha, até quando eu conheci as meninas, eu tinha guardado aquela, né? Eu tinha 3 peças daquela coleção e eu amava, sério. São muitas E aí eu conheci elas, não, foi pelo amor de Deus, vamos trocar a coleção, Uhum. né? Mas era como. Porque além de ser linda, ela é muito confortável. Isso é importante, né? E com muita qualidade também. Quando nós pensamos nas coleções e desenvolvemos, não é assim jogado, né, de qualquer jeito. Porque a gente faz uma pesquisa, hoje a gente tem assinaturas, né, digitais, viagens, mas a gente consegue acompanhar os desfiles em tempo real. E hoje a gente tem informações do que vai acontecer já em 2027, em cores, o que é a tendência. O que a gente não faz é antecipar demais, porque vai estar antecipando muito e não vai estar conectado com a moda. Então, nós, da Indecence, trabalhamos com o básico, né? Sim. Com peças lindíssimas, básicas, também lisos com rendas, que é o nosso dia a dia. E trabalhamos também com essas linhas mais diferenciadas, linhas fashions, que nós chamamos, que elas vão mudando a cada semestre. Então, a gente tem que estar tendo esse cuidado de levar junto com a moda, porque nós trabalhamos com a moda também, né? É o nosso nicho de mercado. E que a gente ama muito. Poder misturar uma peça de lingerie olha que com lindo couro, que fica. Poder misturar. Então, assim, eu falo que é uma compra inteligente, porque a gente pensa nisso também. Então, quando a gente vai desenvolver uma peça, a gente pensa assim, bom, eu vou desenvolver essa blusa, mas eu quero que a cliente em Decence, ela faça essa compra inteligente, porque ela vai usar essa blusa por baixo de um casaco, por baixo de uma blusa, ela vai poder usar aparecendo, ela vai poder usar compondo com um vestido por cima. Então, a gente imagina várias mulheres dentro. E no nosso catálogo, nós passamos a fazer, né, já faz um bom tempo, inspirações. Várias mulheres dentro do catálogo, em estilos diferentes, para todas nós nos conectarmos, que nós mulheres gostamos muito de olhar, né, nos inspirarmos. Então a gente não consegue colocar várias opções, porque eu faria um catálogo enorme, né? Mas a gente coloca inspirações de como usar aquele sutiã, de como usar aquele top. E hoje também nos nossas redes sociais, a gente apresenta muitas opções de como usar um top. Pode ser usado na academia, pode ser usado como um sutiã, pode ser usado como um top por baixo de um casaco, de uma jaqueta, de uma camisa. Então a gente consegue chegar mais rapidamente para mostrar essas opções. São peças bem versáteis. Muito versáteis. E eu acho assim, eu amo essa versatilidade quando eu compro uma peça de roupa. E pensando que nós estaremos levando para as nossas clientes a primeira roupa que vai vestir, né, que a partir desta roupa ela vai vestir, né, todo o seu dia, vai criar toda... Então a gente tem que levar essa versatilidade, sim. E como que foi quando vocês começaram a trabalhar com o mercado externo? Olha, foi mais um desafio que a gente abraçou. E, na verdade, a gente tinha muita vontade disso, curiosidade em aprender, porque, na verdade, a gente ficava apavorado. Ah, meu Deus, como exportar? Na verdade, assim, tudo a gente precisa aprender, se informar e tal. Então, não é nada absurdo, mas a gente precisou ter primeiro, fazer uma pesquisa de mercado, ter a aceitação do nosso produto em outros países, o que foi bem trabalhoso, mas gratificante, porque a gente não consegue fazer uma pesquisa de mercado no exterior da noite para o dia, ela tem que ser bem trabalhada. Mas isso foi um processo que a gente iniciou também, como no mercado interno, a gente trabalhou ele, a gente pesquisou ele, e a gente, graças a Deus, conseguiu, no começo, pessoas que abraçaram e compraram conosco, conseguimos fazer os primeiros exportações, mais ou menos no ano de 2000, por aí que a gente iniciou a exportação e segue até os dias de hoje. Logicamente que hoje em dia
a gente tem mais facilidades, Sim, mais claro. conhecimento, Sim. porque a gente não tinha noção nem por onde começar. Mas, claro, tudo foi um aprendizado e hoje, graças a Deus, a coisa é feita, né, no automático, praticamente, né? como- Mas já tá há 25 anos já Exatamente. exportando. É isso Isso, mesmo. Se exatamente. torna natural, né? Porque... Mas tudo que é início, assim, dá um pouco de receio, mas também era um desafio, porque a gente queria se posicionar no mercado externo também, né? Sim. A gente tem um mercado interno que a gente ama, né? E adora, porque acho que o Até mercado pelo interno é importantíssimo, Sim. né? Mas a gente tinha essa vontade, e era um desafio, trabalhar com o mercado externo também, para ver como seria a receptividade do nosso produto. Sim. E nós tivemos, assim, nossa, muitas surpresas Muitas, boas, né? Nossa, foi sempre. muito gratificante. Isso também nos deu muita energia, muita força, né? E até porque vocês tiveram que mudar um pouco, eu acredito, na Sim. fábrica mesmo, né? Sim, Aumentar. Sim, essa parte que eu falo que foi um Sim. aprendizado e que houve a necessidade de ter o conhecimento, porque cada país ele tem as suas regras. A gente sabe das nossas para enviar, mas a gente tem que ter o conhecimento de como vai chegar lá, as medidas das mulheres nos outros países são diferentes do padrão brasileiro. Então, a gente Sim. tem uma série de coisas que precisam ser observadas. Não é simplesmente, vamos fazer. Sim. É um trabalho como um outro qualquer, mas que exige bastante atenção, dedicação e conhecimento. E vocês podem nos falar qual país que compra mais em Decence? Eu acho que hoje... Eu não tenho esse número, mas eu acho que Chile pode ser. Chile. Não tenho os números, mas a gente tem tenho países bem interessantes. Tem Paraguai, tem Chile, tem Bolívia, agora me vem na cabeça Uruguai. Que bacana. Mas é América do Sul mesmo. América do Sul. Isso. Nossa, que incrível. Parabéns, né? Porque Muito olha, obrigada. que maravilhoso. Ai. E aqui em Gramado, quando que a marca chegou aqui? Então, aqui em Gramado, como marca, assim, chegamos como lojistas, foi em 2014, que ela ficava na Borges, e agora a nossa lingerie ela fica na Avenida das Hortênsias, junto na loja Porta Joias, ao lado da Black Bull. Da Black Bull. Isso. Lá tem toda a coleção. Tem toda a coleção, é Isso. verdade. Disponível. Né? Uma loja linda, Isso, maravilhosa, a loja com é incrível. muitas opções. Isso. É. Não, a gente atendimento entra lá, né? maravilhoso. Suspeita em falar das lingeries, mas aí só em falar nas semijoias e nos couros que tem ali Sim. também é incrível. É uma loja lindíssima, super agradável, né? E eu acho que tem tudo a ver, porque tem a lingerie, tem a semijoia e tem o couro, né? Que pode misturar e fica lindíssimo. Então, assim, acaba montando um look completo. Look completo, verdade. Exatamente. Hoje a Eliane, inclusive, tá, né? Com a o calça de couro, couro, com a lingerie. com as lingeries. Aham. Isso É aí. possível montar conjuntos lindíssimos, né? Tendo essas opções lindas para escolher. Sim. Aí ficaremos muito felizes, né? Todos visitando essas lojas e Isso aí. vendo, né, essas peças lindas que a gente faz com muito amor, com muito carinho, né? E também com responsabilidade, com medidas corretas, enfim, tudo isso, né? Para dar aquela vestibilidade com conforto. E também a Indecence, por exemplo, hoje, falando um pouco mais assim na área da sustentabilidade, que é muito importante, a gente trabalha com energia 100%, a gente produz a nossa energia 100% solar. Todos os resíduos são coletados, selecionados, separados e enviados a aterros já preparados para receber esse tipo de resíduo. Então, assim, zero poluição, a gente preza pelo meio ambiente e Sim. faz desde 2019 já toda a energia produzida, 100%, a energia utilizada na indústria é produzida por nós mesmos. Então, é uma série de coisas que a gente se preocupa, além
da questão da qualidade, da vestibilidade, do conceito que a gente quer passar, da confiança, e também a nossa preocupação é com o meio ambiente, toda essa parte da sustentabilidade que a gente já vem, que a gente acredita que é muito importante, e acho que todo mundo tem que começar a ir por esse caminho para, né, ajudar a nossa natureza aí a ser mais... Com certeza. Mais feliz, né? Não, é que se todos fizerem um pouco, né, vai ajudar e vai ficar muito mais tranquilo, com certeza. E nós temos essa responsabilidade desde sempre, a gente, né, sempre prezou por isso. Tanto que os nossos tecidos, quando chegam na fábrica, eles chegam em rolos, né? E eles descansam. E na hora de separar esse tecido para o corte, antes disso, eles dormem. É bem interessante. Olha. Existe um processo lindo, mas acho que nós teríamos que fazer um novo, né, um novo horário para isso, porque é longo. Mas é curiosidade, né? Sim. Que o tecido ele é desenrolado e ele é enfraudado. E ele fica dormindo em caminhas, exatamente. Como se fossem essas maquinhas assim de exército, vamos dizer, camas de exército. Olha. Ele fica dormindo por 72 horas no mínimo. 72 horas. Exatamente. Então ele não vai para o corte diretamente. Por quê? Porque a fibra tem que voltar ao seu tamanho original. Então ele volta, ele descansa. Tanto os elásticos como as rendas, todos os nossos aviamentos, nós fazemos esse processo. Nossa, que interessante. Para depois ir para o corte. E aí tem muitos processos interessantes dentro da fábrica. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Na vestibilidade, no tamanho, manter o padrão de tamanho, né? Na qualidade. Então, quando vai lavar, não encolhe, muita coisa tem por trás de toda o desenho, o design, enfim, tudo isso, né? Tem todos esses cuidados que começam desde a energia, né? Dos resíduos, do cuidado com o tecido, não encostar no chão, porque nós trabalhamos, é engraçado falar, mas nós trabalhamos com saúde também, porque quando a gente vende uma calcinha, a gente tem que se preocupar com a saúde íntima também da mulher, né? A gente está entregando um produto que está em contato direto. Então, o forro bem posicionado, a qualidade do forro, o material que é utilizado, que deixa transpirar. Então, tudo isso a gente se preocupa demais. É uma preocupação que desde sempre, né, a gente Por isso que muito. nós somos apaixonados por Indecence, né? Ai, muito obrigada. Obrigada, digo mesmo. Tem todo esse cuidado, né? E não é à toa porque a marca se tornou o que é hoje, né? Muito renomada em todos os sentidos. Né? Parabéns, meninas. Obrigada. E como é que foi a pandemia para vocês? Nossa, a pandemia no começo apavorou, né? Todo mundo nos pegou de surpresa. Enfim, a gente já vinha escutando, né? Mas quando deu o lockdown, né? Tipo em março, assim, a gente estava todo vapor trabalhando e atendendo. E aí foi, né? Todo mundo parado e tal. E, na verdade, a gente já tinha começado um pouco antes, por solicitação de um amigo, a gente já tinha desenvolvido uma máscara, mas a gente, na verdade, achou que não ia ser usada e tal, porque não tinha chego, parecia tão longe. Sim. E, na verdade, quando deu o lockdown, a gente estava pronto, sem ter planejado muito, a gente tinha as máscaras prontas. Olha! E, inclusive, tipo, uma máscara muito boa, que foi aprovada, ela era feita com poliamida e forro de algodão, então ela era muito, né, se elas tinham que ser eficientes, no caso, em relação a uma mais fininha, sem nada, ela tinha uma contenção, digamos, melhor. Então, foi fazendo do nada a fábrica toda, que era de lingerie, que estava entregando coleção, que estava viajando para fora e tal. Desculpa. De um dia para o outro a gente mudou o sistema e passamos a produzir máscaras. Então, na verdade, a gente passou a atender. Mudamos os clientes, porque os lojistas de lingerie, de pijama, de moda, que a gente sempre foi acostumado, a gente passou a atender redes de farmácias, empresas, bancos, empresas,
Inclusive, a gente atendia assim, doações que a gente atendia hospitais, pessoal de bombeiros, brigada Sim. militar, serviços essenciais. Uhum. Então, no começo, a gente começou a produzir para esses serviços essenciais porque o pessoal precisava. Sim. E depois, a gente acabou comercializando, né? Esse comércio veio Sim. depois. Daí, redes de farmácia, Uhum. Supermercado. Então vocês não supermercados. pararam na pandemia? Não, nós não paramos. Não, né? então foi um processo, claro, a gente Sim, parou ali foi. no começo Aham. e depois a gente teve autorização para trabalhar porque a gente começou a produzir um produto que não tinha. Sim. Não, E era necessário, Uhum. então a gente foi autorizado a trabalhar e revezávamos os turnos Uhum. para não ficar com muita gente e tal. Sim. Mas foi assim que a gente sobreviveu Uhum. à pandemia com máscaras e que, claro, levou um tempo, logicamente, Sim. afetou os negócios, toda a nossa Uhum. programação, a vida de todo mundo, Todo mundo mas, enfim, conseguimos, trabalhamos e produzimos as máscaras. É uma história, hoje a gente olha, faz tão pouco tempo e ao mesmo tempo parece que foi no século passado, Sim. né, que foi um Uhum. furacão que veio e, Foi. né, deixou todo mundo meio zonzo, Uhum. mas enfim, passou Passamos e isso, graças a sobrevivemos. Deus, tudo bem, sobrevivemos. É. Exatamente. Então, meninos, e um conselho que vocês poderiam deixar para quem está começando do zero aí um negócio, né? Que nem vocês começaram. Eu penso o seguinte, que quando já está mais decidido para aquele negócio, não desfoca. Eu acho que assim, o foco no negócio, não desfoca. E segue. E dedicação, obviamente, trabalho não adianta só focar, né? Porque, como eu comentei lá, nós focamos, mas também trabalhamos, né? Sim, Então, assim, muito. foco e trabalho. Sim. Porque se começar muita coisa, às vezes não Porque consegue se às vezes a dedicar. pessoa começa alguma coisa, já deu alguma coisa errada, ai, vou desistir. Não desiste. Então, ó, a É, dica é não exatamente. desistir. Não desistir. Isso aí. E também eu penso que assim, isso tudo, obviamente, mas a Uhum. pessoa também tem que estar organizada. Uma empresa, ela precisa, a primeira coisa, ser organizada, se estruturar, se posicionar, conhecer o mercado, porque hoje em dia ele é muito dinâmico, ele é muito desafiador. Sim. Então a pessoa tem que saber aonde vai estar atuando, conhecer o que vai, conhecer bem o que está fazendo, estudar sobre isso. E é claro, né? Querer muito, trabalhar muito, se esforçar, porque não adianta. Não vem de graça e É verdade. O que nem diz o Paulo Vieira, né? O sucesso não aceita preguiça. Não não, aceita. não aceita. De jeito nenhum, de jeito Não, nenhum. De jeito nenhum. ele não combina. Não combina, Não combina. isso aí. Gurias, então, chegamos ao fim do nosso programa e foi um prazer ter vocês aqui, conhecer um pouco mais a história de vocês. Muito obrigada mesmo, adorei. Ai, nós que obrigada. agradecemos. Muito obrigada, Foi um nós amamos. prazer. Né? Foi Ai, um que prazer. bom. Falamos e o tempo passou e nem Passou vimos. rápido, né? Rápido, É, passou é. muito Mas rápido. muito né? obrigada pela oportunidade. Obrigada Fran. pela oportunidade. Ah, eu que agradeço, adorei. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Gramado, o Hard Rock Resort Hotel e também a CarMax, colchões de qualidade feitos aqui em Gramado. E aos nossos apoiadores, a Farm Home que montou o nosso estúdio e a Black Bull Couro, que sempre me veste aqui nos programas, e Lefran Joias e Semijoias, que contam histórias. Até o próximo programa. Tchau, tchau. A CarMax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A CarMax Colchões, produzidos em Gramado.
Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock.